Bom, gente, boa noite para todos, tá? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Rosângela Magalhães, sou sócia fundadora da Administradora Magalhães Limitada, uma empresa com 32 anos, tá, de experiência no ramo condominial. E hoje nossa convidada é a Michele Lordelo. Ela trabalha com auditoria para condomínios desde 2004. Ela é CEO do Grupo Lordelo, que reúne a Lordelo Audit, Lordelo Conte e Lordelo Training, onde é coordenadora do Capacitar na Prática, com 6 cursos online e realiza mentorias para auditores. Ela é doutora em Educação, conselheira do Conselho Regional de Contabilidade do Estado da Bahia, coordenadora da Comissão de Auditoria Condominial do CRC da Bahia, é professora de MBA em Gestão de Condomínios da Faculdade 2 de Julho, da FAAP de São Paulo, da Católica de Santa Catarina e da Dalmais. Conseguiu? Hã? Ela é consultora e colunista do programa Cadê o Síndico, transmitido pela Rádio Metrópole. Ela escreve para a revista Cadê o Síndico e Condomating. E ela é palestrante e, além disso tudo, aceitou o nosso convite para estar aqui com vocês. Então, com a palavra, eu quero agradecer primeiro você ter aceito esse convite, porque, como eu falei no início, eu acho que eu sou sua fã, porque eu sempre acompanhei, sempre já tenho o seu livro, tá? Já está com o meu pessoal de tributos, e gostaria que você até depois falasse um pouquinho dele para a gente, né? E com a palavra, a Michele Lordelo. Bom, muito boa noite, Rosângela Magalhães e toda a equipe da administradora Magalhães. Obrigada pelo convite. Fico lisonjeada e sensibilizada até com o termo fã, né? É muito carinhoso da sua parte esse comentário e me lisonjeia justamente pelo fato de que estamos aqui, você como dona de uma administradora, fundadora de uma administradora já há mais de 3 décadas, junto com uma auditora de quase 2 décadas. O que é que isso significa para o segmento condominial? Que outrora, quando se pensava que as administradoras teriam que temer os auditores, né, que os auditores iriam fiscalizar o trabalho das administradoras, esse momento nos mostra que isso foi uma passagem, né? Digamos, uma passagem negativa da história do segmento condominial, porque o trabalho é em conjunto, cada profissional faz suas atribuições e responsabilidades, e o fato de vocês, como administradora, estarem possibilitando esse momento aqui com os síndicos de vocês, é algo realmente que precisamos validar de uma boa prática para o segmento condominial, porque mostra que vocês estão atentos às mudanças no sentido de que não temem que uma auditora vá fazer determinadas informações de como audita condomínios, né? E esse trabalho em conjunto é o que valida o tema aqui da minha exposição, que a auditoria é uma ferramenta de apoio ao síndico, assim como a administradora também é uma ferramenta de apoio ao síndico. O trabalho da auditoria, ele tem o viés de monitoramento, porque o auditor, ele não faz a geração de boletos, ele não faz o cálculo de tributos, ele não faz uma conciliação de pagamentos como a administradora faz. O viés da auditoria, ele é posterior a esta execução. Mas o objetivo de apoiar o síndico, ele é único, porque nós estamos trabalhando nesse sentido, que o síndico possa ter segurança na execução de suas atribuições. E por esse motivo, nós gostamos muito de mostrar para quem nos acompanha como é que a auditoria enxerga esse processo. Então, onde é que tudo se inicia? Se inicia no cuidado. Nós estamos gerindo
uma quantidade de famílias naquela edificação e determinados cuidados com a segurança, com o que está sendo feito com o dinheiro, é crucial para que o síndico tenha tranquilidade na prestação de contas. Ter uma administradora que seja efetivamente uma equipe de trabalho, onde você departamentaliza os setores e consegue entregar aos síndicos esses resultados, também é cuidar das pessoas e cuidar do próprio síndico. Nessa foto, eu coloco um síndico, um homem com um café em mãos, que é justamente para pensar nessa tranquilidade, não aquelas fotos que nós vemos na internet, que o síndico está com a mão na cabeça e preocupado com tudo aquilo que ele tem que fazer. Eu acredito muito que essa imagem de preocupação, ela escoa, ela se descentraliza, ela se desfaz quando o síndico é bem assessorado, quando o síndico tem monitoramento do seu trabalho. Então, nós temos um tripé aqui: o cuidado com as famílias, ter uma administradora que seja uma equipe de apoio e o síndico que tenha tranquilidade para trabalhar. Nós temos que desfazer a visão de que o síndico tem que ser refém das assembleias. Ou seja, por que o síndico acaba tendo que levar aprovações para a assembleia que muitas vezes não são aceitas? Como é que a auditoria faz determinadas análises para que o síndico leve pleitos para a assembleia com estratégia? O condômino ele precisa receber informações fundamentadas, mas não só no dia da assembleia. O síndico precisa se comunicar com esse coletivo. E como é que ele faz isso? Ele tem que apresentar projetos, ele tem que separar aquilo que é despesa ordinária do ano dos projetos que o condomínio vai realizar naquele ano. Isso vai facilitar qualquer aprovação que ele venha apresentar nas assembleias. Então, nós temos que fazer com que eventos como aprovações, e às vezes o síndico leva, por exemplo, um pleito de segurança, precisa fazer o AVCB, auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, mas o condomínio ainda não tem um plano de manutenção. O condomínio não tem os cuidados com a manutenção necessários para alcançar esse AVCB. Quando ele leva esse pleito para a Assembleia, às vezes o coletivo fala, não, nós não vamos providenciar isto agora, porque não temos recursos. Então, o síndico ele tem que começar a levar para a Assembleia isso de forma detalhada, demonstrando os custos, demonstrando o impacto, caso aquilo não seja executado, a fim de que ele tenha êxitos de aprovação. E não trabalhemos com o que é muito comum nós vermos nas auditorias, que é o condômino sempre querendo fazer benfeitorias, melhorias de área de lazer, de decoração, e o síndico ficando refém daquela assembleia, onde os condôminos não aprovam itens de segurança. Então, nós vamos mostrar também, através do nosso método, que constatações de segurança, o síndico precisa levar não pedindo à Assembleia. Ele não tem que pedir à Assembleia para fazer algo que garanta a segurança das pessoas e do seu próprio CPF. Ele precisa apresentar isso de forma que as pessoas percebam o porquê daquele gasto, por que aquele gasto precisa ser realizado. Um outro item que nós fazemos questão de demonstrar nas auditorias é que temos que também deixar de pensar que a culpa de tudo que acontece no condomínio é do síndico. O síndico ele tem que contratar bem tanto a sua contabilidade, a sua administradora, o seu jurídico, o engenheiro, profissional de saúde e segurança do trabalho, profissionais para monitorar obras, para que estes profissionais que eu citei, devidamente registrados nos seus conselhos de classe, possam responder pela execução dos serviços que foram contratados. Então, o síndico ele tem responsabilidades, sim, inúmeras,
Contudo, quando ele monitora as contratações, ele tira, né, um grande peso das suas atribuições. Por quê? Porque ele consegue contratar bem profissionais que vão atender as principais, precisam atender as principais demandas do condomínio. Então, isso é o que nós chamamos de evitar responsabilizações, tanto do síndico, e aí, nesse caso, também nós complementamos com a própria administradora, porque, a depender do escopo que seja pactuado com essa administradora, ela também terá uma série de responsabilidades que estarão ali previstas no contrato de prestação de serviços. E para linkarmos essas necessidades que o síndico precisa ter como aprovações, é preciso que o síndico cada vez mais passe a utilizar a chamada inteligência contextual, e ele o faça como um líder. O que é inteligência contextual? O síndico ele não é o especialista dessas áreas que eu citei. Ele é a pessoa que tem que saber o que precisa ser feito. Mas quem vai saber fazer é o especialista. Dessa forma, o síndico ele conseguirá reunir, através da inteligência contextual, os principais pontos de contratação que o condomínio precisa. E onde é que isso vai aparecer no seu dia a dia? Na própria previsão orçamentária. Então, nós temos que começar a pensar que essa ferramenta, que a previsão orçamentária, é a peça que vai demonstrar tudo aquilo que o síndico precisa executar ao longo do ano na edificação. Como é que nós fazemos essa demonstração através do nosso método? Ao longo dos anos, nós conseguimos fazer a juntada de 16 anos de coleta de relatórios. Então, a partir de 2006, nós começamos a analisar anualmente quais eram as principais não conformidades que os condomínios tinham. Então, chegamos a 5 itens que mais se repetem como não conformidades. O primeiro deles é o problema com a documentação. Então, o síndico ele precisa ouvir quando a auditoria fala: não é adequado que você aceite recibos para fazer um pagamento. Por que um recibo ele acaba sendo inadequado quando ele está incompleto? Porque ele não vai contemplar todos os itens que o síndico precisa para cumprir uma obrigação, por exemplo, de pagamento de tributos. Vamos pensar que vocês contratem uma pessoa física, um contribuinte individual no condomínio. Toda a contratação de pessoa física, ela tem como obrigatoriedade o pagamento de INSS. Se vocês não pedirem, por exemplo, o número do PIS desse contribuinte individual, vocês já não vão conseguir cumprir a obrigação tributária. Ou seja, o recibo está na prestação de contas, ela está como aprovada, aparentemente sem problemas, mas o condomínio já tem uma pendência que, inclusive, compromete os saldos do condomínio. E trabalhar essa documentação é pensar que não é também somente pedir nota fiscal. A nota fiscal tem que estar presente na prestação de contas, mas as obrigações que estão na nota fiscal precisam ser cumpridas. Então, se eu tenho um tributo na nota fiscal, não adianta somente ter a nota. Tem que ter a nota e tem que ter o tributo destacado e recolhido, pago. Então, a documentação ela acaba sendo o principal problema, porque tudo nasce do documento. Seja um recibo ou uma nota fiscal, é preciso que ele esteja completo e com todas as suas obrigatoriedades para que aquela prestação de contas seja cumprida. Um outro item que é muito encontrado como não conformidade é um problema relacionado à composição da previsão orçamentária, porque a previsão ela se transformou numa planilha, e aquela planilha, né, dita como planilha, ela acaba sendo repetida de um ano para o outro, e ela contempla somente
o reajuste da convenção coletiva de trabalho, quando o condomínio tem colaboradores próprios, e os reajustes de contratos e de contas de consumo. Só que a previsão orçamentária é muito mais do que isso. É através da previsão orçamentária que vocês vão, por exemplo, contemplar grande parte do plano de manutenção do prédio, que já vai representar um percentual altíssimo da previsão orçamentária. Então, como auditora, eu pego, por exemplo, desinsetização, às vezes uma vez só no ano, ou às vezes não encontramos nenhuma vez, ou seja, nenhum pagamento. Isso já demonstra que o condomínio ele não tem o controle da periodicidade de quando aquela manutenção precisa ser realizada. E isso tem um impacto, porque o condomínio deixou de fazer uma atividade e o síndico deveria monitorar, deveria acompanhar essa atividade. Então, a previsão orçamentária ela acaba sendo um item que requer uma atenção grande, né, por parte dos síndicos, justamente para que de um ano para o outro as classificações sejam ampliadas e que haja um melhoramento dessas classificações, ao ponto do síndico olhar para a previsão orçamentária e dizer, olha, está faltando essa conta. Vou dar um exemplo. Um condomínio dispensou colaboradores, demitiu colaboradores. Automaticamente é obrigatório ter um exame demissional. Então, quando eu, como auditora, vejo uma rescisão trabalhista e não encontro a conta exame demissional, já tem uma não conformidade. Então, isso é um procedimento, porque para todas as demissões é obrigatório ter um exame de dispensa. E quando você olha para a previsão orçamentária, em dado momento, isso nem foi previsto no condomínio. Então, o condomínio já fez a previsão orçamentária, pensando assim, esse ano eu não vou dispensar ninguém. Né? E isso pode acontecer. Então, se existe a possibilidade daquele evento acontecer, ele precisa estar previsto, estimado na previsão orçamentária. Esses dois pontos que eu citei, eles têm um reflexo no terceiro item, que são os saldos validados. Lembram que eu falei que a apresentação de um recibo sem tributo, a apresentação de uma nota fiscal sem tributo, compromete os saldos do condomínio? Pois bem, esse comprometimento de saldos significa que a prestação de contas que vocês estão fazendo nas assembleias, ela está equivocada. Porque é preciso contemplar a estimativa do valor do débito do tributo para apresentar um saldo de disponibilidades ao condômino, trocando em miúdos. Se o condomínio diz que tem 400 mil reais em contas correntes e aplicações financeiras, mas ele nunca pagou tributo para as contratações de pessoa física, e o condomínio sempre contratou pessoa física, esses saldos de 400 mil reais, ele já tem uma parcela comprometida do total de tributos que não foram pagos. Então, a validação dos saldos, ela acontece quando vocês apresentam isso em assembleia, colocando ali o máximo de composição daquilo que pode gerar um abatimento, uma diminuição desses saldos. Um outro exemplo, contas a vencer. Na troca de gestão, é muito comum o síndico se apresentar na assembleia, entregando a função e dizendo que o condomínio tem esses 400 mil reais nas contas. Contudo, tem uma série de contas a vencer, de obras que foram parceladas, de aquisição de equipamentos que foram parcelados, ou de débitos que não foram pagos a determinados fornecedores. Tudo isso diminui os saldos dos 400 mil reais. E é preciso que você, síndico, observe estes itens na hora de fazer, né, de receber essa prestação de contas
do síndico anterior. Se isso não for apresentado em assembleia, a sua primeira assembleia como síndico precisa mostrar isso, demonstrar isso aos condôminos, até mesmo para que os condôminos não tenham aquela impressão. Ora, com o síndico anterior tinham mais recursos do que com o síndico atual. O outro ponto que é muito comum nós encontrarmos nas auditorias, que já envolve também a documentação, são pendências tanto tributárias quanto trabalhistas das obrigações. Então, tributos nas notas fiscais, nos recibos, contratações de MEI, microempreendedor individual, que deveriam ter tributos e não foram recolhidos. O outro exemplo é quando o condomínio contrata MEI sem que aquela empresa tenha atividade que possa ser do MEI, microempreendedor individual, e tudo isso pode gerar, inclusive, algum tipo de vínculo, né, caso o MEI esteja ali utilizando o que o mercado coloca com o termo pejotização, que é quando o condomínio vai contratar o MEI para ter uma menor carga tributária, sendo que, na verdade, o MEI está ali como um colaborador, né, e o condomínio contratou o MEI para se livrar de uma carga tributária, mas automaticamente ele já está descumprindo a legislação e criando um possível passivo trabalhista para a edificação. Além disso, as cotas condominiais também são um outro item que tem não conformidade recorrente nas auditorias, porque quando a previsão orçamentária ela está incompleta e ela tem equívocos, isso vai refletir no valor da cota. A cota condominial ela precisa ser justa, ela não tem que ser mais alta nem mais baixa. O que é uma cota justa? É quando o condomínio contempla na previsão orçamentária todas as contas possíveis que o condomínio vai precisar e chega-se, pelo rateio de despesas, ao valor da cota condominial que vai ser imputada para aquele ano, para aquele exercício. Quando o condomínio tem uma previsão orçamentária já deficiente, isso vai impactar diretamente no valor da cota de condomínio. Então, vocês precisam ter atenção com o tipo de... qual é o valor da cota que está sendo praticada atualmente, inclusive se essa cota não está influenciando no aumento da inadimplência.